um de nós que aqui estamos. João, capítulo de número... Qual foi o capítulo que eu disse? Então vamos ler, todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus te alcance nessa noite. Que a presença do Espírito Santo de Deus no seu coração, na sua alma, na sua vida, possa de alguma forma trazer um espírito e vida na sua alma e no seu coração. João capítulo 21. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era da onde, irmãos? De Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram também os outros discípulos: vamos contigo também pescar. E todos foram pescar. Mas naquele dia passaram a noite toda pescando, subiram no barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tem alguma coisa de comer? Responderam eles: não. E Jesus disse: lançai a rede direita do barco e achareis. E lançaram, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Vamos para o versículo de número 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava ao discípulo, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama mais a mim do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a esses? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu, porque ter dito Jesus pela terceira vez: ama-me, e disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando tu era mais moço, cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras ir. Amém? Irmãos, eu quero trazer nessa noite uma palavra preventiva para a sua vida, para que você tenha receber essa palavra como uma prevenção, como um aviso de Deus. E também para alguns, eu quero falar também nessa noite uma palavra de restituição, para você que já perdeu, para você que já deixou de lado, que já enterrou, que já esqueceu o que Deus quer com você. E eu quero tirar o contexto da vida do apóstolo João. João era um homem que tinha uma rotina, e a rotina de João era pescar, ir para casa, vender os peixes, voltar de novo. Esse era a rotina de João. E ele tinha como profissão ser um pescador de peixe. Tinha a sua profissão, tinha seus sonhos, tinha seus projetos, mas ele era um homem cheio de defeitos, impulsivo, agia de forma assim, brava de vez em quando, era sanguinário. Ele tinha projetos, quem sabe, de crescer materialmente, tinha seus sonhos, tinha, quem sabe, um desejo de comprar mais barcos e aumentar mais o seu negócio. Outra coisa, característica que o apóstolo Pedro tinha, ele gostava de trabalhar.
E um dia ele sai para trabalhar com os amigos à noite. Diz a Bíblia, você vê isso no capítulo 5, que ele passa a noite pescando e nada acontece. Trabalha, ele passa a noite, não pega um peixe sequer. E aí ele chega de manhãzinha cedo na praia, começa a tirar as redes, começa a lavar as redes. De repente chega um rabino, Jesus Cristo, começa a pregar a palavra. E Jesus olha para Pedro, limpando as suas redes. Jesus diz: ei Pedro, me presta o teu barco. E ele emprestou o barco. Jesus prega para aquela multidão e olha para Pedro. Jesus já estava no barco de Pedro. E Jesus, depois de pregar, percebeu que Pedro estava frustrado, estava se sentindo assim, incapacitado. Era uma situação que Pedro tinha passado a noite estressado, cansado, desafiado, e não conseguiu trazer nada para a sua casa. Não havia sustento, não havia nada. E Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, faz uma coisa, Pedro, vamos pescar de novo. E aí Pedro olha para Jesus e disse: Senhor, nós passamos a noite inteira pescando e nós não pegamos nada. Aí Jesus disse: Pedro, olha, o mar é o mesmo, os peixes são os mesmos, mas eu quero dizer uma coisa: agora eu vou contigo nesse barco. Agora eu vou entrar no mar contigo, Pedro. E Jesus entrou no barco. E quando Jesus entrou, Deus deu uma ordem. Jesus deu uma ordem e disse: lança aqui. Quando eles lançaram as redes, a Bíblia vai dizer que era tanto peixe que ele chamou os outros barcos para ajudar, porque senão o barco ia virar. E quando Pedro viu esse milagre, ele percebeu que uma revelação estava acontecendo no dia de ele viu a glória unigênita do Pai. O Verbo se fez carne. O Emanuel, o Deus conosco, se manifestou para Pedro. Quando ele recebeu essa revelação, que era o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus, falando com ele, a Bíblia vai dizer que ele disse: Senhor, te afasta de mim, eu sou indigno do Senhor estar perto de mim. E esse encontro marcou a vida dele de tal maneira que ele se percebeu, se reconheceu que ele era um pecador, que ele jamais teria condição de andar com Jesus, e ele sentiu vergonha pela presença santa do nosso Senhor e Salvador Jesus. E ele disse: Senhor, sai daqui, vai-te embora, eu não posso ficar contigo, sai do meu barco. Só que ele não entendeu que Jesus não estava querendo o barco dele, Jesus não estava querendo entrar no barco dele, Jesus estava querendo entrar na vida de Pedro. E Pedro, olhando a sua incapacidade, sua pequenez, ele se percebe como alguém que não pode se chegar para Jesus. E ele nunca imaginou que aquela situação de tristeza, de frustração, de amargura, que aquele barco vazio, que aquele barco que trouxe tristeza, que aquela noite fatídica, que aquela noite triste, era uma situação que o próprio Deus criou, porque Jesus foi revelar para Pedro que algo que ele nunca imaginava, Deus estava preparando um chamado na vida de Pedro. E Pedro vai viver algo que ele nunca imaginou, irmão. Nunca cogitou-se essa possibilidade na cabeça dele. Ele foi chamado para um plano, para um projeto que mudaria toda a história dele, atingiria as pessoas, que seria refletido por séculos e séculos na existência apenas das atitudes de Pedro. E esse chamado que Jesus disse: olha Pedro, a partir de hoje tu serás chamado pescador de almas. Eu tenho um chamado com você. E esse chamado mudou tudo na vida dele. Ele começou a se estimular, a buscar o bem das pessoas. Ele saiu do egocentrismo dele, do mundo pequeno fechado dele, e ele passou a ser um instrumento de bênção. Por causa dessa mudança na vida de Pedro, Jesus começou a entender e disse: olha Pedro, se você quer me servir, eu tenho que fazer mudanças na sua vida. E a primeira mudança que Jesus fez foi mudar o nome dele. O nome dele era Simão. Simão significa uma cana levada pelo vento, uma cana que vacila muito. E Jesus disse: Pedro, eu sei que você é impossível, tem um caráter aí que precisa ser trabalhado, mas para mim
poder ter você andando comigo, eu preciso mudar o teu nome, eu preciso mudar a tua história, eu preciso mudar o teu caráter, eu preciso mudar você. E esse nome Simão é muito vacilão. Você é levado pelas circunstâncias, qualquer coisa te abala, qualquer coisa te leva para um lado, qualquer coisa te leva para o outro. Você precisa de firmeza, Pedro, porque para andar comigo vai ter vento forte, vai ter tempestade, vai ter luta, vai ter adversidade. Por isso que você não pode ser uma vara levada para qualquer coisa de doutrina. Qualquer coisa tira você do prumo, muda a tua história, te leva para outro rumo. Você precisa ser uma rocha, Pedro. Por isso eu vou botar o teu nome de Pedro, que quer dizer pedra, uma rocha pequena. Você não vai ser mais esse vacilão que você é, não. Você vai mudar o teu nome, esse caráter oscilante. E toda vez você vai perceber que Jesus não chamava Pedro quando ele estava ensinando, não, ele chamava Simão, Simão. É como se ele dissesse: ei, vacilão. Olha para quem está só e diz: tu está vacilando, né? Hein, vacilão? Tu está vacilando, né? Tu precisa entender o que Deus quer contigo, pedrinha. Tu precisa ser mais firme no propósito que Deus tem contigo. Irmão, é o que acontece quando a gente tem esse encontro com Jesus. Ele olha para nós, ele vê como nós somos, e ele se propõe a gente não continuar do mesmo jeito, mas ele se propõe a nos mudar. Ele conhece a nossa fragilidade, a nossa instabilidade emocional, a nossa, muitas vezes, falta de uma firmeza de caráter, as nossas inseguranças, os nossos temores. E Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, você está muito agitado, você é uma pessoa que é levada pelo vento, e eu preciso colocar dentro de você algo inabalável. E quando ele tem esse encontro com Jesus, que Jesus muda o nome dele, olha o que acontece, meu irmão. A vida dele passa a refletir a obra de Deus. E por causa que Jesus entrou na vida dele, os sonhos de Pedro começaram a mudar. Ele começou a sonhar coisa que ele nunca imaginou, ter desejos que ele não tinha. Um estilo de vida dele começou a ser diferente do que era. E ele agora se tornou alguém que queria agora se aproximar de Deus. Ele tomou tão impactado aquelas palavras de Jesus, que ele passou a seguir Jesus. Olha o que é a vida de Pedro agora. Pedro não pensa mais em peixe, Pedro não pensa mais em pescar, Pedro pensa no reino de Deus, Pedro pensa em ser santo, Pedro pensa em agradar a Deus, Pedro pensa em trazer esse evangelho, esse reino de Deus para todas as criaturas. E esse encontro com Pedro mudou, meu irmão, completamente a casa de Pedro. Quando Pedro, irmão, chegou em casa, que Pedro olhou para a sogra dele e pediu para Jesus curar a sogra dele. Só Deus mesmo para fazer essa mudança. Porque quantas pessoas querem ver a sogra distante, amaldiçoa a sogra, fala mal das sogras. E Pedro estava tão impactado que ele disse assim: Jesus, a minha sogra, faz uma obra, Jesus, na casa, na vida da minha sogra. E a Bíblia vai falar: vermelho, vermelho. Eita, acorda, irmão, acorda, irmão. O irmão está escutando só pelo... Vermelho. Bota o irmão na porta, irmão. Bota o irmão na porta aí para ele ficar olhando para mim. Glória a Deus, para ele limpar a vista. Irmão, tá ótimo. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro, irmãos, glória, tá ruim. Tá ruim, é só o retorno, varão, baixar. Glória a Deus. Pronto. Sabe o que é isso, irmão? Deixa eu abrir aqui o parente. O obreiro, é que você é desleixado na obra de Deus. Que se fosse obreiro honrado para agradar a Deus, você chegava às 5 horas e me ajudava a fazer tudo isso aqui. Fecha o parente. Quem pode dar glória a Deus aí? Diga assim: vai, obreiro ruim. Irmão, aí o que acontece?
a Bíblia vai dizer que Pedro, meu irmão, ficou com esse impacto. Ele ficou tão impactado que Deus disse para Jesus: Jesus, eu quero que você levante 12 colunas aqui, que vai substituir você fisicamente, e vão ser a estrutura do Evangelho, colunas do Evangelho. Jesus passa a noite toda orando, buscando a Deus. E aí Deus, em Cristo, traz uma revelação. Aí Jesus chama Tiago, chama João, chama Tomé, chama Dime, chama Judas. Aí Pedro está lá: meu Deus, eu não tenho capacidade. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, agora tu vais ser um apóstolo de Deus. Havia dezenas de seguidores, muitos seguidores, mas Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, eu quero você me seguindo, e eu vou fazer você de um apóstolo. E Pedro ficou apostolado. E a Bíblia vai dizer ainda que ele ficou tão cheio da graça e do poder de Deus, que ele começou lá no capítulo 10 de Marcos, sair evangelizando. Aí ele volta dizendo: Senhor, os demônios ficaram, olha, eu passei ali, expulsei demônio, curei enfermo, fiz tanta coisa. Esse homem, irmão, agia pela fé, operava os milagres pela fé. Ele acreditava porque ele estava cheio da autoridade de Deus. Não tinha um demônio que ficasse na frente dele. Demônio expulso, doente curado. Ele estava tão íntimo de Deus, ele estava tão cheio da vontade de Deus, que um dia Jesus sobe no monte, e de repente, meu irmão, a Bíblia diz que ele vê Moisés, vê Elias, e vê o rosto de Jesus transfigurado, e ele ouve a voz de Deus falando com ele: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E um dia, querido, ele está tão cheio do Espírito Santo que Jesus faz uma enquete. Vem cá, o que é que o povo está dizendo que eu sou? Ó, estão dizendo aí que tu é o Elias. Não, estão dizendo que tu é o Messias. Diz que tu é o Jeremias. Aí Jesus olha para... E vocês aí, qual é a concepção? Qual é a leitura que vocês fazem de mim? E Jesus disse: olha, eu digo... Um disse que era aquilo, que o outro, e Pedro disse: Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu não está na carne não, porque isso não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito de Deus que falou na tua boca. O Espírito Santo falava na boca de Pedro, meu irmão. Por que está fazendo tudo isso? As lutas pararam de Pedro? Porque está numa bênção, está no propósito, as lutas cessaram? Não. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14, versículo 22, que estava no barco com o discípulo, veio uma tempestade, veio uma onda forte, e o discípulo: nós vamos morrer, e nós vamos morrer, e Jesus não está aqui conosco. E aí de repente alguém diz: Jesus, olha, tem um fantasma ali. Aí Jesus vem andando sobre as águas. Aí alguém diz: é um fantasma. Aí Jesus diz: sou eu, não temas. Pedro ouvia a voz de Jesus, e como ele ouvia a voz de Jesus, ele não se embaraçava com nada. Quando ele ouviu Jesus, ele disse: Senhor, se és tu, deixa eu ir por cima dessas águas aí, ó. Meu irmão, Pedro, cheio do poder de Deus, não tinha onda, não tinha tempestade, não tinha vento forte, ele começava a caminhar, porque ele olhava para Jesus. Olhando para Jesus, ele enfrentou essa dificuldade, fazendo coisas, milagres, coisas sobrenaturais. Tudo porque ele confiava, esperava e acreditava em Deus. Então Pedro se tornou esse referencial, esse homem marcado agora como um referencial, que as pessoas viam Deus na vida de Pedro. Mas esse homem, irmão, de repente começou a entrar numa estrada totalmente fora da vontade de Deus. Como é que pode, hein? Um homem cheio do Espírito Santo, um homem pregando a palavra, expulsando demônio, um homem anunciando o Evangelho, um homem cheio da autoridade de Deus, de repente, irmãos, experimenta um fracasso na vida dele tão grande, que até hoje a negada ainda fala mal de Pedro, que marcou a história dele. E como é que acontece isso conosco? Por que é que às vezes cristãos que eram abençoados, que eram referenciais, que eram instrumento na mão de Deus, de repente caem numa derrocada tão grande, que se afastam,
E aí eu vejo alguns passos que Pedro deu. Primeira coisa que eu entendo, irmãos, é porque ele acreditou que poderia seguir a caminhada sem a intimidade com Deus. Ele passou a acreditar, meu irmão, que poderia seguir Jesus sem obedecer Jesus, sem seguir as orientações de Jesus. Ele achava que só porque ele tinha um título de apóstolo de Jesus, estava tudo certo, estava tudo resolvido. Agora eu sou apóstolo. E porque ele achou que poderia ser sem a presença de Jesus, quando Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. E ele começou, meu irmão, a esquecer o que Jesus disse, que aquele que escuta a palavra de Deus e não torna ela algo praticável, algo que se possa praticar, é semelhante a alguém que colocou a sua casa onde? Na areia. Mas ele agora é Pedro, é rocha. Ele precisa ouvir e precisa colocar em prática o que Deus quer com ele, o que a palavra quer com ele. Ele ouve a palavra e não dá ouvido à voz do Senhor. O título. E aí, querido irmão, começou a esquecer os avisos de Jesus. Um dia Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, nós tivemos uma vigília essa noite, Pedro. E quando eu estava olhando, o capeta veio para mim e disse: olha, tu está vendo esse Pedrinho aí? Isso aí vai dar em nada. Eu vou dar uma rasteira tão grande na vida dele que você vai ver o que é que eu vou fazer com ele. Eu vou destruir a vida dele. Ele está muito arrogante, está muito soberbo. Ele acha que é a última Coca-Cola do deserto. Olha o que eu vou fazer. Aí Jesus disse: Pedro, vigia, Pedro. Vigia, que Satanás está doido para te dar uma rasteira, Pedro. Mas Pedro aceitou? Não. Pedro, Pedro, o negócio é tão sério que eu tive que orar, pedir a Deus, clamar por ti. Eu estou orando por ti, porque o diabo está te dando uma rasteira. Quantas vezes Deus coloca a pessoa para orar por você, você fica com raiva. Que gente que está intercedendo, que gente está pagando preço, que gente está orando por você, e você nem entende, aconteceu nada até agora, porque a intercessão está chegando nos pés do Senhor, a oração está chegando aos ouvidos do nosso Deus. E Pedro entendeu isso, e Jesus disse: Pedro, vigia. Só, irmãos, que ele não entendeu, porque Jesus disse: olha, Pedro, o Satanás sabe que eu tenho um plano com a tua vida. Satanás sabe que eu quero algo contigo, mas ele quer te tirar do reino de Deus. Ele diz que vai te cirandar, e ele vai provar para mim que você vai recuar e nunca mais vai me servir. E esse foi o grande problema de Pedro: acreditar que pode enfrentar o poder das trevas sozinho. A autoconfiança. E ele começa essa escalada, irmãos. E Jesus vai alertando que Satanás iria provar, que Satanás iria tentar ele, que Satanás ia colocar ele em caminhos estreitos. Jesus intercedeu, alertou e disse: cuidado, Pedro. E Pedro não estava vigiando. Um dia Jesus, irmão, disse: olha, eu vou contar um segredo para vocês. Eu vou trazer vocês aqui, eu vou mostrar para vocês como é que vai ser a obra de Deus. A obra de Deus vai ser assim: eu vou lá para Jerusalém, eu vou me matar, eu vou ser crucificado, eu vou entregar, e aí eu vou morrer, vou ressuscitar. Ele começou a fazer da obra, mas Pedro já não estava mais no Espírito. E quem não está no Espírito não entende as coisas do Espírito, não entende o reino de Deus, pensa que o reino de Deus é igual ao reino dos homens, não consegue discernir. E quando Jesus falou, Pedro disse: não, Senhor, jamais. Isso, no lugar dele ajudar na obra, ele estava fazendo o quê? Atrapalhando a obra que Jesus queria fazer. E quando Jesus viu isso, Pedro disse: olha, tu não vai. Jesus olhou para Pedro e disse: isso não é o Pedro, não. Isso é o bicho velho que já está falando na boca de Pedro. Porque o Pedro, cheio do Espírito Santo, jamais diria isso.
O Pedro na minha presença jamais dizia essas palavras. O Pedro cheio da minha glória jamais levantaria a voz e falaria isso. Quando Jesus olhou para Pedro, ele viu Satanás. Sai para lá, Satanás. Como é que pode, irmão? A boca fala. Olha as palavras agora desse servo de Deus. Olha o que é que esse servo de Deus está dizendo, irmão. Interessante que ele não caiu endemoniado. Ele não ficou: como é o teu nome? Diga. Não vou dizer, é Pedro. Não. Sutilmente, a cabeça dele, os pensamentos dele, as introjeções e as inoculações e as imaginações já não era do espírito, era tudo da carne. Quem está entendendo aí? E quando Jesus disse: sai, Satanás, ele ficou calado. Ele não estava entendendo que estava atrapalhando os planos de Deus. Ele não estava compreendendo que estava sendo usado pelo inimigo. Aí a Bíblia vai dizer, meu irmão, que Jesus olha para Pedro, vai para a Santa Ceia, diz: Pedro, vamos passeia, Pedro, faz tempo que não vai passeia, vamos passeia. Aí Jesus disse: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Do jeito que vocês estão aí, já não está orando mais, já não está buscando mais, o inimigo já está falando na boca de vocês já estão revoltados com a outra obra e tal. Eu quero dizer uma coisa para você: essa noite vocês vão me abandonar, você vai me negar, tuas atitudes me mostram claramente que tu vai me negar nas tuas palavras. Aí Pedro diz: Senhor, jamais, eu estou aqui, ó, eu sou firme, jamais eu vou te negar, Jesus. E Jesus disse: Pedro, nessa noite tu me negará quantas vezes? Antes que o Caio toque. Não é o galo, é o Caio. O Caio era uma badalada, meu irmão, tipo um sino que havia em Jerusalém. A gente chama de galo. E eles, por quê? Porque despertava o povo. E ele disse: olha, que aquele Caio, aquele badale lá, antes dele tocar uma vez só, você vai me negar. Está repreendido, Jesus. Nunca, jamais. Não, a prioridade é o teu reino, a prioridade é tu. O coração dele já estava sendo tomado, meu irmão. E Jesus disse: Pedro, olha o seguinte, vamos para o monte do Calvário, lá para o monte, orar conosco. Vamos orar, Pedro. Aí Jesus chama Pedro, tem mais? Tiago e João. Vamos orar, Pedro. Porque tu está esquecendo, Pedro, que é a vida de oração, Pedro. Tu está esquecendo de buscar, Pedro. Tu está esquecendo de orar, Pedro. Tu está esquecendo de vigiar, Pedro. E quando Jesus chama Pedro para orar, para a vigília, para a campanha de oração, para o momento de oração, a Bíblia diz que quando Jesus está lá, ó, derramando as primeiras gotas de sangue para a nossa salvação, lá no Monte das Oliveiras, chorando, suando sangue, ele olha para o discípulo estava... Olhe para quem está do seu lado e diga: acorda, irmão. Acorda, meu irmão. Acorda, meu irmão. Atento que o Espírito Santo está te falando nessa noite. Olha o que o Espírito Santo está te dizendo. E Pedro dormindo. E quando ele estava dormindo, meu irmão, ele nem se tocava. Enquanto ele está dormindo, as trevas estão dormindo. Estava lá Judas vendendo Jesus, o sinédrio reunido, os soldados da guarda do templo, todo mundo reunido para quê? Para matar Jesus, para pegar os discípulos. Ele estava lá indolente, prometeu fidelidade, mas ele estava sendo infiel. Ponto, eu quero ir para a morte contigo. Se ele não vai nem para a batalha com Jesus, ele não consegue perceber a gravidade. E agora Pedro está dormindo e o diabo trabalhando com as trevas. E quando Jesus vê ele dormindo, Sinédrio se preparando, todos os perigos ali sendo estabelecidos, quando na hora que ele precisava estar forte, Pedro não consegue nem mais orar.
A oração fugiu de você, meu irmão. Você não tem mais capacidade de dobrar o teu joelho, de chorar na presença do Senhor. Sexta-feira, se Jesus não voltar daqui para lá, vamos ter um monte. O ônibus vai sair daqui, tivemos sexta-feira no monte. Você não consegue mais nem orar, não consegue mais nem chorar. Você não consegue, estar fechado. Quando você tenta falar, parece que os céus estão fechados para você. A Bíblia diz que Pedro não consegue mais orar. Quando ele tinha que orar, era a força, era o consolo, era a saída, era a arma. Mas ele dorme, meu irmão. E quando chega, querido, os soldados, o momento crucial, o centro nevrálgico da decisão, para ver e expressar como estava Pedro, no lugar de Pedro produzir os frutos do Espírito Santo, quem devia estar cheio, sabe foi o que ele fez? Pegou a faca, ó, e vaputi na orelha de quem? De Malco, o soldado. Deus está falando aqui com gente que está deixando a oração e está pensando que a tua inteligência e a tua força vai mudar as coisas. Deus está falando com gente aqui que acha que tem capacidade de enfrentar só, que não consegue mais agir pelo Espírito. Tudo agora é na carne, tudo agora é na sabedoria humana, está desassociado do Espírito. Nessa hora Deus está te dizendo, ó, essa peleja não é tua, essa peleja é do Deus Jeová. O que você precisa é se colocar como instrumento e deixar Deus te usar, e não ser esse carnal que está agindo pela carne, tomando atitudes pela carne. Pedro viu, foi que ele disse, eu consigo resolver. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui que o Espírito Santo está te dizendo. Tem coisa que você não vai resolver dessa forma, desse jeito, só vai ter um jeito. Se dobre diante do Senhor, peça misericórdia a Ele, e Ele vai fazer a obra que Ele tem que fazer. Sem o Espírito Santo, o domínio próprio fica impróprio. Sem o Espírito Santo, a paz se transforma em guerra, a paciência se transforma em tribulação, o equilíbrio fica totalmente desajustado, desequilibrado. E foi isso que aconteceu com Pedro. Porque na hora que era para ele agir no Espírito, ele se precipita, toma uma decisão assim, translocada, de uma atitude baseada não mais na fé, na graça, no Espírito, mas nas emoções da carne. E a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. E acabou por aí? Não. Quando pegaram Jesus, aquele que disse, ó, eu vou morrer por ti, eu dou a minha vida, nunca te abandonarei. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 22, versículo 54, ele passou a seguir Jesus de longe. Ei, bora, vai ter culto de senhora. Ei, se envolve ali com a mocidade, com os varões. Ei, vai ter evangelismo. Eu estou seguindo Jesus. Assim era Pedro, passou a seguir Jesus de longe, sem envolvimento, sem apresentar-se mais próximo desse Deus. E as consequências foram drásticas, meu irmão. Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote. Pedro fez algo terrível, a terceira queda de Pedro, meu irmão. Sabe foi que ele acreditou? Ele acreditou que a sombra das trevas poderia lhe livrar. Alô? Está entendendo aí? A sombra das trevas poderia lhe livrar. A Bíblia vai dizer que ele começou a ficar na escuridão, porque naquela época a noite não era iluminada como hoje. O pessoal se aquecendo na fogueira para iluminar e para aquecer, porque não tinha ar-condicionado, nem ar quente e nem lareira. Aí ele ia para lá, ficava lá junto com o povo, se escondendo nas trevas, porque agora ele não tinha mais a luz perto dele para resplandecer a glória de Deus. Ele acreditava que escondido nas trevas, e ele estava salvo. Está entendendo isso aí, meu querido irmão? E ele começou a acreditar: ninguém está me vendo, ninguém me conhece aqui, ninguém me percebe aqui. E aí vem a quarta consequência: ele não está mais aquecido pelo fogo do Espírito,
Ele está aquecido agora com aquele povo que está ali esperando a morte de Jesus Cristo, que duvida de Jesus, que estão criticando Jesus, que disseram crucifica com Jesus. E Pedro está lá, longe, distante, sem compromisso. Sua coragem agora é uma covardia, sua valentia se desvaneceu. Seu compromisso com Cristo, que ia até a morte, agora foi quebrado. Sua fidelidade incondicional agora é uma infidelidade. A sua fidelidade agora é uma infidelidade. Agora Pedro, que estava disposto na boca e até o fim, nas atitudes não vai nem no começo. Depois, olha as consequências. Pedro já estava sentado na roda dos escarnecedores. Já estava sentado lá no meio daqueles que não tinha nada a ver com Jesus. Pedro, que estava no altar de Deus, que era o instrumento de Deus. Pedro agora está lá naquela situação. E ele coloca uma máscara. E alguém olha para ele, um homem, e a Bíblia vai dizer, irmão, lá em Lucas, que um soldado uma pessoa chega lá, que era primo do Malco, primo daquele a quem ele tinha cortado a orelha. Olha para Pedro, vem cá, a tua voz assim é meio estranha, tu dá glória a Deus, aleluia, tu parece que é crente. Não, está repreendido. Não conheço nem Jesus. Tu não andava com Jesus? Não, eu não, tem nada a ver. Você está me confundindo. Você está pensando que... Não, eu nem conheço. Eu estou aqui, ó. É aqui. Irmão, está se misturando com o mundo, meu querido irmão. E a outra coisa, a fé dele está indo embora. Falei semana passada. Eu cheguei na casa de um irmão nessa semana agora. Eu cheguei lá desse jeito. Irmão, você está respirando? Eu estou. Pastor, você está passando mal? Eu digo, você está assistindo ar? Ele disse, eu estou. Você está assistindo ar? Não estou. Tem certeza? Tem ar normal? Não tem nada? Não, tá bom ar. Eu disse, o senhor está bem? Eu digo, é que eu quis fazer uma parábola com você. Eu quero dizer para você que Deus continua existindo, o poder dele continua agindo. O problema não é Deus que deixou de existir. O problema é o teu coração que não consegue mais respirar a vontade dele. Não é porque o ar faltou para você que significa que o ar acabou. Não é porque você não sente mais esse desejo, esse ardor, essa vontade. É que Deus morreu. Deus não morreu. Adivinha quem morreu? Deixa para lá. E quando Pedro chega lá, no meio dos escarnecedores, comprometendo a sua fé, sem fogo de Deus no coração, sua alma está fria, seu corpo, suas convicções esfriaram. Ele deixou de ser o rocha, Pedro, para ser o Simão, o vacilão. Aquele que andou por cima do mar, agora está com medo das ondas pequenas. Aquele que expulsou demônios, agora está com medo de uma empregada que chega para ele e diz, verdadeiramente tu andava com esse homem? E Pedro disse, não, Senhor, não. A Bíblia diz que ele desconjurou. Você sabe o que é isso? É você dizer, não, eu juro que eu não. Ele fez desse jeito. Sabe, irmão, que isso pode acontecer com qualquer um de nós. E pela terceira vez ele nega. E um abismo chamou outro abismo. E ele quebra o juramento, ele blasfema. Eu não conheço. E ele dá autoconfiança. Ele cai no lamaçal. Diz a Bíblia, querido, que quando ele nega pela terceira vez, longe, convicções todas arriadas, atitudes totalmente opostas de um apóstolo, de um embaixador de Deus, quando ele nega e diz, eu juro, está lá em Lucas 22:61, o galo canta, o badalo toca, o galo canta. Quando ele escuta o galo cantando, o som, Jesus está saindo da casa
do sumo sacerdote, apanhado. Jesus passa por ele. A Bíblia diz que Jesus olha nos olhos de Pedro, e a Bíblia diz que Pedro desata a chorar. Ele chora. Aquele olhar de tristeza encontrou um olhar de compaixão. Choro amargo pela dor, pelo pecado, pela tristeza, os vacilos, pela queda. E agora Jesus ressuscita, irmãos. Morre crucificado e Pedro esquecido. Pedro agora está dentro do cenáculo com medo. Alguém chega e diz: Pedro, Jesus ressuscitou. Ele vai para o túmulo e olha lá e diz: meu Deus, o que é isso? E ele volta. E aí Jesus diz: Maria, diz para os meus irmãos e diz para Pedro que eu vou lá para Galiléia me encontrar com eles. Jesus chega na Galiléia. Eles estão lá trancados. Tinha ido buscar os 2 discípulos de Emaús. Eles voltaram, nós encontramos Jesus, nós vimos Jesus. Só que antes disso, Tomé disse: olha, se ele apareceu, não acredito só se eu pegar na mão dele. Jesus chega, fala com o discípulo e não fala nada com Pedro. Deus não recrimina Pedro, Jesus não fala nada, não diz nada para Pedro. Aí agora nós chegamos no capítulo 21, e acabada essa pequena introdução, vamos falar do texto. Uma noite amarga. Está lá Pedro, Simão, Tomé, Pedro, Simão, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Galiléia, João e Tiago, 2 discípulos, e Pedro está lá. Não tem mais negócio de ganhar alma, tem esse negócio mais de ser obreiro, tem esse negócio mais de ser ganhador, de ser embaixador, de ser apóstolo. Pedro nem se percebe. Os erros dele trouxe para um lugar que era para ele não mais estar, o mar de Tiberíades. Como ele não tem mais projetos em Deus, como os sonhos dele com Deus frustrado, como ele não percebe-se mais introduzido dentro do que Deus tem de plano para ele, ele começa a fazer seus planos. Aí naquela noite a Bíblia diz que eles estão lá, frustrados, amargurados, tristes, derrotados. Aí Pedro, que tinha aquela capacidade de líder, que ele era líder nato, ele sabia ter liderança, ele sabia lidar com as pessoas, ele tinha um espírito de liderança. Esse Pedro diz assim: eu vou pescar. E ele começou, irmãos, olha o que o Espírito Santo está falando, influenciar os servos de Deus a voltar para uma vida que Jesus já tinha tirado de lá. Quem está entendendo aí? Só que tem uma coisa: Jesus já não está mais no barco. E a Bíblia diz que eles passaram a noite pescando, e naquela noite nada. Jesus se aparece na praia, exaustos, cansados, de madrugada, voltando, derrotado. Tudo está dando errado. Eu não consigo mais fazer mais nada. Nada está dando mais certo. Está tudo errado. Meu Deus, o que é que vamos fazer? Está tudo dando errado. Sabe por que tudo está dando errado, Pedro? Porque você já não está mais na vontade de Deus, Pedro. Vacilão. Aí Jesus chega: filho, tem alguém chamando a gente. Ei! Essa voz é tão forte na nossa alma. Essa voz é tão profunda. Filho, dá uma olhada no teu barco aí. Olha aí. Vocês têm alguma coisa aí para saciar vocês, para vocês se fartarem? Não temos nada. Só fracasso. Faz o seguinte: lança do lado direito. Começa a ouvir a minha voz e começa a me obedecer, e faz o que eu estou dizendo, que tu vai ver que as coisas vão começar a se encaixar. Jesus mandou e eles jogaram do outro lado. Quando eles jogaram, que eles viram o milagre,
Pedro se lembrou e alguém disse: olha esse milagre aqui, essa noite toda, está lembrando Pedro? Naquele dia que Jesus nos encontrou, nós estávamos fracassados, derrotados, Ele mandou a gente tentar, a gente tentou, só pode ser Jesus que está falando conosco, só pode ser o Senhor de todas as coisas que está falando conosco. Pedro se percebeu e estava nu. Pedro se percebeu que estava nu. Roginho, ajuda. E quando a Bíblia vai dizer, cadê o Roger? Que Pedro percebeu isso. Isaías, vai lá, filho, tu que sabe. Cadê o Isaías? Meu Deus, meu filho foi arrebatar todos dois. A Bíblia vai dizer, meu querido irmão, aqui ó, estou tocando, ligando para mim, na hora dessa. Rapaz, não ligue na hora dessa não, você não é crente não. Sabe que crente na hora dessa está no culto. Acho que é 8h03, já é para ter terminado. Calma, incrédulo. Irmão, quando Jesus apareceu para Pedro, que Pedro olhou aquele dali, que ele percebeu que ele já não estava tão bem como estava, nu. E quando ele chegou trazendo os peixes, quando ele achou que ia dar alguma coisa para Deus, a mesa já estava preparada. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus olhou, meu, você vai. Aí eles conversaram, esqueceu. Aí Jesus vai chegar para Pedro e diz: Pedro, vem cá. Jesus não chamou Pedro, não. Qual foi o nome que Jesus chamou? Simão. Vacilão, vem cá, vacilão. Vacilão, filho de quem? Jonas. Filho de Jonas. Ele sabe. Ele nunca me chamou, chamava só Pedro. Filho de Jonas. Porque eu estou ligado com Jonas. Tu me amas? Nossa, eu estou aqui na igreja, né? Tu sabe que eu te amo. Eu estou disposto a abrir mão de tudo. Pá, meu nosso Senhor aí. Estou disposto a abrir mão de tudo. Pá, meu nosso Senhor. Eu estou disposto a abrir mão de tudo, Senhor. O senhor não viu não eu cantando? Hein? Quando passou 1 hora depois. Vai lá, 1 dos 3 aí. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Tu me ama, Pedro? Te amo, Senhor. Ama mesmo? Se tu me ama, Pedro, tu não pode desassociar esse amor desassociar esse amor ao meu rebanho. Se tu me ama, apacenta minhas ovelhas, te envolve com minha obra, atende o teu chamado, veste o teu apostolado. Se tu me ama, Pedro, apacenta minhas ovelhas, te doa no que eu tenho com você, volta ao chamado que eu tenho com a tua vida. Tu me ama, Pedro. Como é que amor é esse que tu se dedica a futebol, se dedica a boliche, se dedica a tanta coisa, e você não se dedica a mim? Vacilão. Tu me amas, filho? Te amo, Senhor. Começou a comer, tal. Aí o Tiago pegou o violão. Aí disse: e tenho eu no céu, além de ti. Eita, Jesus. E não há na terra quem. Aí no meio da adoração, isso aqui é uma conjectura, né? Aí Jesus chegou para Pedro. Pedro, que baixinho, Pedro. Tu me ama? É claro, Senhor. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Estou apaixonado. Então cuida do meu rebanho, cuida das minhas ovelhinhas. Volta, toma a posição que eu te coloquei um dia. Aí comer. No grego, essa palavra que Jesus usa
fala filéu. Filéu era o amor de amigo, amor camarada. E Jesus pergunta: filho de Jonas, Jonas que fugiu do meu projeto, Jonas que entrou num barco e desceu para Nínive, que desceu, aliás, para Tarsis, que foi para a cidade de Jope, entrou no navio, entrou no porão, desceu na barriga do peixe. Esse Jonas aí, que é o teu pai, a mesma característica, vacilão. Eu quero te fazer uma pergunta diferente. Não pergunto mais com amor, primeiro Jesus perguntou com ágape: tu me ágape, tu amor incondicional? E ele disse: eu amo com esse amor incondicional. 2 vezes. E na terceira vez Jesus pergunta: tu me ama? Filéu. Esse amor, pelo menos amor de amigo. Amor de amigo. Cadê o Roger? Tu me amas assim? Aí, querido, a Bíblia diz que não houve mais palavras, que não houve mais promessas, que não houve mais nada. Ele disse: Senhor, tu sabes tudo. 3 vezes ele tinha negado, e 3 vezes Deus confirmou o chamado na vida dele. Para 3 negações de Pedro, Deus perdoou e restaurou e disse: Pedro, apesar de você ter me negado, ter feito tanta besteira na tua vida, você ter esquecido o meu projeto, eu não esqueci o projeto que eu tenho com você. Apesar de você achar incapaz, que você acha que não tem mais condição, eu entendo que você não tem condição, mas eu sou o Senhor da sua vida, e eu pego os fracos, desprezíveis, que não são, os que não são nada, os vis, os fracos, os loucos, e transformo para que a glória da excelência que eu vou usar não seja tua, mas seja minha, porque eu tenho esse poder de fazer com você. E Jesus diz algo para Pedro, e diz: Pedro, quando tu estiver mais velho, mais experiente, com mais intimidade comigo, mais submisso a mim, quando tu se converter, Pedro, vem aqui, evangelista. Porque hoje, Pedro, é você que manda, falou, está falado, você que decide, você que faz do jeito que tu quer, você que é o dono do teu nariz, da tua vida. Mas Pedro, só quando, Pedro, se tiver mais velho, se converter, que outros te pegarão no teu cinto e te conduzirão para onde tu não quer ir. Aí sim, Pedro, tu entenderá o meu projeto contigo. Porque enquanto tu, Pedro, for seletivo naquilo que tu quer, enquanto tu for desobediente, enquanto tu não se submeter à minha vontade na tua vida, Pedro, tu nunca vai ser conduzido ao projeto que eu tenho contigo. Mas hoje, eu estou aqui para te restaurar. Eu estou aqui para te buscar de novo. Eu estou aqui para dizer para você que eu não te chamei para você se perder nesse mar de Tiberíades. Eu não te chamei para você voltar a fazer aquilo que você um dia já fez. Eu te chamei para você enfrentar novos desafios que eu tenho contigo. E quando isso acontecerá? A partir do momento que você entende que a tua vida não é mais tua, mas é minha. E eu quero orar por você hoje. Interessante que Jesus não obrigou Pedro. Interessante que Jesus não... Eu acho que se fosse eu naquela noite, no lugar de peixe, era só galo cozido, coxinha de galo, para dizer alguma coisa para Pedro. Mas Jesus não estava interessado naquilo que Pedro fez, mas naquilo que ele tinha para fazer. E o que
Deus tem para fazer conosco começa no nosso coração. E eu quero orar por você, que entende perfeitamente que eu poderia ter mudado esse nome de Pedro e ter colocado o teu nome, ter tirado esse nome de Simão e ter colocado o teu nome. Tu sabes disso, tu entende bem o que o Espírito Santo está te falando nessa noite. Agora cabe você tomar a decisão nessa noite, porque o Espírito Santo não só falou contigo aos teus ouvidos, como testifica no teu espírito e no teu coração, que hoje é tempo de você fazer essa mudança. Coloque-se em pé. Eu quero convidar você hoje, tu me amas, de vir aqui à frente e dizer: Senhor, eu quero recomeçar de novo, Deus. Começa comigo, Deus. Começa comigo, porque eu preciso, Deus. Eu quero que você saiba